Calorosas saudações, e há precisamente 26 anos, António Guterres era Primeiro-Ministro, Jorge Sampaio era Presidente da República, e também há precisamente 26 anos nascia eu. Portanto, meus caros, se me quiserem dar uma prenda de anos, já que hoje é o meu aniversário, metam like neste vídeo e subscrevam o canal e partilhem nas vossas redes sociais, que é a melhor coisa que me podem dar. E eu agradeço imenso. E tem o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto, mas isso é uma prenda que é mais para vocês do que para mim. Mas aproveitem, código SOUSA10 para 10% de desconto na Prozis. Ora, o que é que se passa? André Ventura, no caso, em representação do Chega, não é? Obviamente, disse que iria apresentar uma série de 9 perguntas ao Primeiro-Ministro, ainda sobre o caso da sua polémica empresa, e que se o Primeiro-Ministro não responder de forma sucinta, que irá avançar com uma comissão parlamentar de inquérito, ao jeito do que aconteceu mais ou menos com a situação das gêmeas, ou no caso da TAP, a nível passado. Portanto, sem mais demoras, vamos ver. O Partido Chega admite avançar com uma comissão de inquérito parlamentar que obrigue Luís Montenegro a dizer quem foram os clientes da empresa da família. Mas a iniciativa precisa de apoio parlamentar, que, ao que tudo indica, não terá. O regime jurídico limita o objeto dos inquéritos parlamentares a atos de governo ou da administração pública. André Ventura poderá alegar o interesse público, que também está previsto na lei, mas não se espera o apoio dos partidos. O Chega vai, antes disso, enviar também 8 perguntas ao Primeiro-Ministro. Entre elas está a lista de clientes que fizeram contratos com a empresa familiar de Montenegro. O partido quer saber também se o chefe do governo cumpriu todas as obrigações na entidade da transparência. A lei diz que é necessário declarar interesses financeiros relevantes e dizer quais são as empresas públicas ou privadas se foram prestados serviços. Há dúvidas que persistem e esclarecimentos que se pedem. Por partes, volto a frisar, o escrutínio tem que acontecer. Percebo o que é que o André Ventura aqui quer fazer. Por exemplo, se me perguntarem se eu acho que a moção de censura é justificada, acho que não. Eu acho que o Ventura sairia muito melhor se tivesse numa primeira instância deixado a moção de censura de lado, porque eu volto a frisar, a moção de censura é uma coisa que manda um governo abaixo, e a situação aqui do Montenegro é dúbia, porque temos juristas a dizer que é conflito de interesses, outros não. O Código Civil defende o Montenegro, o Código Penal não defende o Montenegro, em termos de lei. Portanto, há aqui muito terreno cinzento, não é tudo preto, não é tudo branco, há aqui muita coisa no meio. Agora, eu acho que politicamente teria sido mais inteligente se o Ventura não colocasse a moção de censura em cima da mesa de um ponto de vista inicial e colocasse sim a Comissão Parlamentar de Inquérito. Porque uma Comissão Parlamentar de Inquérito, efetivamente, é escrutínio. Podemos argumentar se é o melhor mecanismo ou não. Eu compreendo quem diga, se calhar não é o melhor mecanismo, os debates quinzenais ou as sessões plenárias chegam para esse escrutínio. É um argumento. Agora, eu acho que teria sido muito mais calculado, muito mais estratégico, o Ventura ter colocado a CPI primeiro em cima da mesa do que propriamente a moção de censura. Porque uma CPI tem menos poder de contra-atacar um governo do que propriamente uma moção de censura que dita a sua queda. Percebem? Portanto, enfim, embora eu ache, muito honestamente, que isto não dará em nada. E até no caso do Montenegro, como eu já disse várias vezes, ao contrário do Hernani Dias, a situação do Hernani Dias é clara. O homem constituiu a empresa 5 dias antes, ou o que é que foi, antes de aprovar a lei. Aí é direto, certinho e direitinho. Aqui há muita coisa pelo meio, percebem? São coisas que eu aí não sei se estou tão certo a acusar diretamente o Montenegro, não é? É mais complicado o caso do Montenegro do que propriamente o do Hernani Dias. Mas continuando. Pedro Nuno Santos acaba de dizer que este é um governo de casas e casinhas e acusa o Executivo de ter uma doutrina diferente para cada governante. O líder do PS não concorda com a comissão de inquérito admitida pelo Chega, mas considera que ainda há esclarecimentos a dar sobre a empresa familiar de Luís Montenegro. Diz que é normal exigi-los a partir do momento em que se percebeu que o primeiro-ministro, afinal, era empresário. Visita em Valença o edifício da residência universitária, mas o líder socialista admite que tem mesmo outra curiosidade, a de saber a razão para que tantas famílias no governo tenham empresas no setor imobiliário. Pedro Nuno Santos quer esclarecer as verdadeiras atividades das empresas do ex-secretário de Estado, Hernani Dias, do Ministro da Coesão Territorial, do Primeiro-Ministro e agora também da Ministra da Justiça. A doutrina do governo
sobre empresas imobiliárias é muito distinta, não é? Quer dizer, há um secretário de Estado que criou-as depois de chegar ao governo e que, já todos nos esquecemos, saiu do governo. Há um ministro da coesão territorial que entendeu que se devia desfazer da sociedade. Há uma senhora ministra que acha que não tem que fazer nada disso. Quer dizer, não sou eu que tenho que definir uma doutrina. Dizia-se que do governo anterior era um governo de casos e casinhos. Este é um governo de casas e casinhas. Epá, desculpa, o Pedro Nuno aqui teve bem. Não sei se isto veio preparado de casa ou lhe saiu aqui, mas, epá, muito bem, gostei. Este por acaso está a agir, teve piada, não vou mentir, teve bem o seu Pedro Nuno. Vamos por partes. O que ele diz não está errado, porque depois dentro do governo, atenção, não está errado, mas dentro do governo depois para a opinião pública o que passa é, então quer dizer, o Hernani Dias sai por causa do caso das empresas, da lei dos solos, mas depois a Ministra da Justiça diz que não há conflito de interesses e mantém a mesma posição. E outra coisa aqui, e aí ele tem razão no sentido em que transparece que há muita diferença dentro do mesmo governo. Eu percebo esse argumento, mas as situações também são diferentes. A situação da Ministra da Justiça é significativamente diferente da do Hernani Dias, que me parece a mais grave de todas. Até a do Montenegro é significativamente diferente. Portanto, teremos que ser justos. Eu compreendo que seja narrativa política e afins. Ao mesmo tempo, eu também acho que o Luís Montenegro tem que dizer quem foram os clientes. Eu até dava de barato os privados, mas acho que tem que os dizer, mas mesmo assim, em caso dos clientes, caso tenham sido da administração pública, do Estado, acho que tem que os dizer. Acho que tem que os mencionar. Claro que ele vai mandar a ladainha do e tal, a proteção de dados, mas com a justificação legal que vimos no início da reportagem, fica apertado. Depois, reparem, depois a Comissão Parlamentar de Inquérito, enfim, eu acho que aqui é só para se distanciar do Chega na questão. A Comissão Parlamentar de Inquérito aqui é indiferente no sentido em que tem que haver escrutínio ao Governo e perceber onde é que se aplica a lei e percebe-se que há efetivamente conflito de interesses e onde é que não há. Se é necessário uma Comissão Parlamentar de Inquérito para isso, não necessariamente. Pode ser feito, é um recurso, atenção. Eu acho que não é necessário. Contudo, é um recurso que pode ser utilizado para tal, mas há outros mecanismos de escrutínio que não necessariamente uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que não retiram tanto tempo para fazer essa investigação, entre aspas. Isto para dizer ainda também que o Pedro Nuno ainda diz, o Sr. Primeiro-Ministro deveria ter dito que era empresário, como se fosse mau ser empresário, não é? Eu acho que esta ideia de que só porque tem empresa é mau, não, ainda bem, é sinal que não andou a vida toda, com todos os defeitos que o Montenegro possa ter, ainda bem que não andou a vida toda a depender do dinheiro do Estado. Faz mais falta pessoas na política empreendedoras, que não precisam da política para nada, porque aí efetivamente estão mais próximas de ter liberdade. E em todos os partidos, do Bloco de Esquerda ao Chega, há uma quantidade absurda de pessoas, todos eles, que só vivem da política ou só viveram da política. E isso é mau. Porque depois não há propriamente uma liberdade em termos da sua própria opinião, porque sabem que se desviam um bocado relativamente àquilo que é a opinião ou a doutrina do partido ou do líder, estão fora nas próximas eleições, por exemplo. E isso é um limitar da liberdade de expressão. Não é da liberdade de expressão, mas da liberdade de opinião do ponto de vista político. Portanto, é bom que tenham independência do ponto de vista empresarial e financeiro. São coisas diferentes. Uma coisa é ser um empresário, excelente. Outra coisa é ser um empresário trafulha. Portanto, peço desculpa, mas são coisas diferentes. Pedro Nuno Santos diz que há esclarecimentos a prestar, considera que o Primeiro-Ministro terá muitas oportunidades para esclarecer e não concorda com a comissão de inquérito proposta pelo Chega. Esse não é o instrumento adequado. Julgo que o Sr. Primeiro-Ministro terá muitas oportunidades para acabar com o tema de uma vez por todas, esclarecendo quem são os clientes, que serviços é que foram prestados, qual foi o preço que foi cobrado. E isto é muito importante para que não restem nenhum tipo de dúvida, nenhum tipo de suspeição. É normal que depois de termos descoberto que, afinal de contas, o Primeiro-Ministro, que nós pensávamos que era advogado, também é empresário, queiramos saber que empresa é essa, qual é a sua atividade, quais são os seus clientes, para que as pessoas confiem em nós, para que nós não facilitemos o trabalho dos partidos mais populistas, que os políticos sejam transparentes. Pronto, ele manda aqui a farpa ao Chega, não é? Pronto, narrativa política, é o que é.
Mas ele não está todo errado. Está ali a questão dele dizer que não é o instrumento mais adequado. Eu compreendo esse argumento, embora eu não veja um escândalo em se fazer uma comissão parlamentar de inquérito. Eu, honestamente, se eu fosse, não o faria, porque acho que para a situação há outros instrumentos mais válidos. Mas também, sou-vos sincero, não me choca fazer uma CPI a isto. Mas, honestamente, acho que os debates quinzenais e as questões em plenário e a própria pressão mediática resolvem o caso. Acho que não se justifica, tendo em conta que o debate quinzenal, o plenário, a pressão mediática toda, porque isto é um caso que já tem várias semanas, a meu ver, chega para isso. Até porque o Chega já apresentou uma moção de censura. No sentido em que a moção de censura, como eu expliquei anteriormente, é mais grave, é um mecanismo mais pesado do que uma CPI. Ou seja, parece que o Chega recua naquilo que é o castigo ao governo. Eu acho que seria mais inteligente o Chega não ter apresentado a moção de censura, que eu expliquei anteriormente, e apresentar a primeira possibilidade de uma CPI. Parece-me mais adequado do que a moção de censura. Embora, volto a frisar, compreendo o argumento de que possam existir outros instrumentos mais válidos ou suficientes nesta questão. Até porque não me parece assim tão complexa quanto isso. Por exemplo, o caso das gêmeas é muito mais complexo do que isto, nem se compara. O caso da TAP, por exemplo, aí nem se compara, muito mais complexo do que isto. E aí o Chega esteve, a meu ver, muito bem a apresentar as CPIs. Aqui é uma situação diferente. A Iniciativa Liberal também diz que o Primeiro-Ministro precisa de prestar esclarecimentos adicionais sobre a empresa familiar. Ainda assim, Rui Rocha não alinha naquilo a que chama de circo político criado pelo Chega. O líder da Iniciativa Liberal esteve no Hospital Amadora Sintra, onde a administração foi demitida, mas ainda não foi substituída. Rui Rocha esteve esta manhã no Hospital Amadora Sintra, onde a administração foi demitida pelo governo a 6 de fevereiro, mas ainda não foi substituída. O presidente da Iniciativa Liberal diz que o Ministério da Saúde só está a acrescentar turbulência na saúde e que esta onda de demissões e substituições precisa de ser explicada. Qual é o critério? É que nós não encontramos nenhum, e depois quando ouvimos a senhora Ministra da Saúde no Parlamento, ela diz que não tem dados, que não consegue responder, que não tem soluções, nomeadamente foi perguntado aqui sobre a situação do Amadora Sintra, ela diz que não temos uma solução. Portanto, a pergunta é, a senhora Ministra está a gerir o Serviço Nacional de Saúde? Já se demitiu e nós não sabemos? O que é que se passa no Serviço Nacional de Saúde? Mas na ordem do dia continua a estar a empresa familiar do Primeiro-Ministro. O Chega não ficou esclarecido com as explicações de Luís Montenegro e admite uma comissão de inquérito ao assunto. A Iniciativa Liberal não embarca no que chama de circo político, mas admite que são precisos mais esclarecimentos. Parece que um dos clientes é Solverde. A Solverde vai ser provavelmente candidata à renovação da concessão do jogo agora em 2025 em Portugal. Isso não é um problema do ponto de vista de conflito de interesses para o Conselho de Ministros, para o Primeiro-Ministro? Parece-me que sim. Estamos a falar é de 2024 e 2025. Essa empresa continua com atividade e Luís Montenegro já era Primeiro-Ministro. Aí sim é que nós estamos no domínio eventual de muitos conflitos de interesses. Portanto, é sobre essa área e sobre essa matéria que é preciso esclarecer mais. O Chega faz o que faz sempre, barulho, e não contribui para a solução. A Iniciativa Liberal admite fazer perguntas adicionais e usar os debates quinzenais para obter explicações de Luís Montenegro. Não concordo que a Comissão Parlamentar... Acho a abordagem correta dos debates quinzenais e do plenário, etc., ser a forma mais adequada a isto. Com isso concordo. Não concordo é com a parte em que o Chega ao apresentar a CPI é circo. Na moção de censura concordaria. Acho que aí é circo do ponto de vista de desvio de atenções que o Chega queria dar dos casos todos. Mas isso, pronto, os casos, a brincar, já passaram umas semanas, não é? Portanto, isso já passou. A CPI é um instrumento, não é? E, ou seja, podemos achar que é o mais adequado ou não. O Pedro Nuno acha que não. Eu percebo apresentar o CPI, o Chega tem uma postura mais pesada do ponto de vista do castigo ao governo, pela sua postura mais crítica, mas eu utilizaria outros instrumentos. Mas é um instrumento válido. Pode não ser o mais adequado, mas parece-me mais válido claramente do que uma moção de censura. E eu não acho que isto seja circo, não é? Acho que é apenas a apresentação de uma... Aqui não acho. Na moção de censura aí sim, claramente. Mas aqui não. Aqui estamos a falar de uma solução que claramente viável, pode ser adequada na visão de uns ou na visão de outros. Creio que nas perguntas que o Ventura coloca são 9 questões, se eu não estou em erro, e uma delas é perguntar quem são os clientes, não é? Portanto, que é uma coisa que o Rui Rocha até concorda, ou seja, no caso o Rui Rocha e o Ventura até concordam que são precisos mais esclarecimentos,
no final do dia discordam é da metodologia que vão utilizar para conseguir esses esclarecimentos. Portanto, é uma questão de forma, não de conteúdo, parece-me. Não é? E isso é legítimo, essa discórdia, quer seja entre o Pedro Nuno, o Rui Rocha e o André Ventura. Bem, eu estou aqui a fazer um papel de conciliador entre os três, não é? Não, mas é verdade, pá, é a minha opinião. Mas bom, digam-me a vossa opinião nos comentários relativamente a isto, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais, têm o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.